Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Após a batalha terminar, Alfeng mal conseguia se mover. Seus músculos doíam, e sua força verdadeira estava esgotada. Gastasse mais força verdadeira no ataque do que na defesa. Além disso, o cultivo de Beimoy atingiu o quarto céu de pico, o que significa que sua força verdadeira é mais densa que a minha. A expressão de Zhao Feng estava solene. Aquela foi definitivamente a batalha mais intensa que ele teve desde que entrou no clã da Lua Quebrada. Nunca houve alguém que o tivesse levado a um empate antes. Beimoy é realmente o prodígio do clã da Lua Quebrada. Zhao Feng suspirou. Se os dois continuassem, ele provavelmente teria que admitir a derrota devido ao esgotamento de sua força verdadeira. Claro! Do começo ao fim, Alfeng não usou nenhum poder de linhagem e apenas um pouco do relâmpago. Se usasse seu poder de linhagens, Alfeng venceria sem dúvida. No entanto, ele preferia perder a fazer isso. Lutar até o empate foi a decisão discreta de Zhao Feng, mas Beimoy era muito mais forte do que o esperado, e o menor erro poderia significar derrota. Zhao Feng. O vice-chefe Li sorriu levemente e se aproximou. Com sua experiência, ele podia dizer que a força verdadeira de Zhao Feng estava quase totalmente esgotada. Vice-chefe Li. Zhao Feng sorriu e cumprimentou o vice-chefe Li. Ele era um dos poucos que se importaram com ele quando ele havia acabado de entrar no clã. Zhao Feng, sua palma do vento relâmpago parece ter sido aperfeiçoado. O vice-chefe Li perguntou, curioso. Isso mesmo. Após minha atualização, a palma do vento relâmpago não terá perigo antes do 6º nível. Zhao Feng não escondeu esse fato. Isso significa que no nível mais alto ainda haverá perigo. O vice-chefe Li ficou levemente decepcionado. Em seu nível, apenas o 6º nível da palma do vento relâmpago o impressionaria. Zhao Feng disse profundamente, o nível mais alto tem a capacidade de invocar o relâmpago das 9 tribulações, que pode matar qualquer ser abaixo do reino do espírito verdadeiro, e até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro ficariam cautelosos. Não é possível que não haja risco. O vice-chefe Li acenou com a cabeça após ouvir isso. Não era possível que uma habilidade tão monstruosa não tivesse risco. O maior tesouro da palma do vento relâmpago estava aqui, até mesmo aqueles no meio passo para o reino do espírito verdadeiro ficariam impressionados. Na realidade, havia outro ponto que Zhao Feng não mencionou. A palma do vento relâmpago havia sido aperfeiçoado por ele mais uma vez, e agora havia 7 níveis em vez de 6. O 6º nível não podia invocar o relâmpago das 9 tribulações, mas podia invocar o poder do relâmpago natural dos céus. Embora o 6º nível agora fosse muito mais fraco, o risco envolvido também diminuiu. O 7º nível envolvia o uso da herança do relâmpago, e uma vez dominado, permitiria controlar relâmpagos e até enfrentar aqueles no reino do espírito verdadeiro. Mas, até agora, o 7º nível de Zhao Feng estava apenas começando a ser criado. Assim, vice-chefe Li, preciso que você me ajude com algo. Zhao Feng lembrou-se de repente de algo. Do que você precisa? O vice-chefe Li estava extremamente respeitoso e levou Zhao Feng para a divisão central para uma conversa mais privada. Discípulos normais não recebiam tal tratamento. Há 2 coisas. Primeiro, quero definir uma missão do clã. Zhao Feng escreveu os nomes de vários materiais em um pedaço de papel. Todos eram necessários para reparar o manto da Sombra Yin. Embora Zhao Feng também pudesse encontrá-los sozinho, era muito mais simples comprá-los, já que ele tinha uma grande quantia de dinheiro. Muitos altos escalões do clã definiam missões e faziam com que os discípulos obtivessem os recursos de que precisavam. Zhao Feng decidiu definir uma missão. O vice-chefe Li olhou para a lista e ficou surpreso. O valor desses materiais soma uma grande quantia. Eu sei, custará centenas de milhares de pedras de cristal primal. Zhao Feng não se importou. O clã lidera 8.000 pedras de cristal primal de baixo grau, que valiam 800.000 pedras de cristal primal subpadrão. A moeda mais usada era a pedra de cristal primal subpadrão, e apenas trocas de alto nível usavam pedras de baixo grau. Ok, já que você tem muitas pedras de cristal primal, posso colocar esta missão para você. O vice-chefe Li foi extremamente decisivo. Definir a missão custava uma certa quantidade de pedras de cristal primal e pontos de contribuição. Essa era a taxa para encontrar os recursos. Ninguém faria algo de graça. Zhao Feng então disse ao vice-chefe Li que queria voltar para casa. Meio mês? O vice-chefe Li franziu levemente a testa, era um pouco longo demais. A maioria dos clãs era muito rigorosa. Seria sorte ter alguns dias de folga, muito menos meio mês. Este discípulo acredita que posso aceitar uma missão normal e visitar casa ao mesmo tempo. Zhao Feng já havia pensado em tudo. Era realmente muito tempo para uma licença de meio mês, mas se ele saísse com o pretexto de realizar uma tarefa, o limite de tempo seria diferente. Província Guanjun? Há uma missão lá,
mas tem 5 estrelas. O vice-chefe Li disse. Missões de 5 estrelas geralmente exigiam alguém no quinto céu. Zhao Feng olhou as informações, e a tarefa era investigar os rastros de um clã de outra área. A área significava que a facção não era deste país. Se o alcance fosse expandido, talvez nem fosse uma força nos 13 países. O continente, afinal, era muito grande. Apenas o continente norte tinha milhões de clãs. Quem saberia de onde essa força vinha? Tarefa: investigar a história deste clã e estimar sua força. Se possível, descobrir suas intenções. Sem problemas, investigação é meu forte. Zhao Feng aceitou a missão com confiança. Ele era natural quando se tratava de investigação, graças ao seu olho esquerdo. Além disso, ele agora tinha um item de herança, o manto da sombra Yin. Isso poderia apagar sua aura e dar-lhe invisibilidade, dando-lhe a melhor vantagem e reconhecimento. Após aceitar a missão, Zhao Feng despediu-se do vice-chefe Li e foi encontrar o primeiro ancião. Tanto o primeiro ancião quanto Ye Gan estavam presentes. O último chegará há pouco tempo e havia relatado Zhao Feng ao primeiro ancião. Zhao Feng, você concluiu o alvo que lhe dei. O primeiro ancião riu. Concluído. Zhao Feng então contou a história geral de como desafiou os discípulos do núcleo. Yang Gan ficou chocado ao ouvir isso. Em um piscar de olhos, Zhao Feng desafiara 3 discípulos do núcleo e quase derrotara todos os discípulos do mestre Haiyun. Zhao Feng, você tem uma rixa com o mestre Haiyun? O primeiro ancião ficou levemente surpreso. Mestre, há de fato uma pequena rixa. Zhao Feng então contou ao primeiro ancião sobre Lord Guanjun. Isso não era segredo de qualquer maneira, e Zhao Feng queria contar ao primeiro ancião há muito tempo para que Lord Guanjun fosse protegido. Não é à toa. Ouvi dizer que o mestre Haiyun era jovem naquela época e ofendeu muitas pessoas. No entanto, quero que você não prolongue a rixa. O primeiro ancião disse. Fique tranquilo, mestre. Não estou aqui por vingança. Este discípulo tem apenas um objetivo, superar o mestre Haiyun e derrotá-lo. Apenas isso. Zhao Feng declarou imediatamente seu objetivo. O primeiro ancião disse profundamente, se for apenas isso, não tenho objeções. Ele também ficou levemente feliz por ter aceitado esse discípulo. Parecia que ele dava grande importância à amizade e emoções. Se Zhao Feng realmente alcançasse esse estágio, ele ficaria encantado. Este discípulo está apenas preocupado que o mestre Haiyun possa não permitir que eu cresça e até mesmo descontar em Shu Han e outros. Zhao Feng expressou imediatamente suas preocupações. Fique tranquilo, comigo aqui, o mestre Haiyun não ousará atacá-lo, e descontar em amigos e família é proibido no clã. Um brilho apareceu nos olhos do primeiro ancião. Mas seu mestre, eu, não pode interferir na competição entre a geração mais jovem. O primeiro ancião acrescentou. Zhao Feng acenou com a cabeça. Com a autoridade e poder do primeiro ancião, ele não interferiria nos jovens. Assim como hoje, Zhao Feng quase derrotara todos os 3 discípulos do mestre Haiyun, mas o último não interferiria. Com a promessa do primeiro ancião, ninguém relacionado a ele seria afetado, e Zhao Feng não tinha mais com o que se preocupar. O objetivo do mestre Haiyun é usar Bei Moi para me suprimir. No entanto, ele não sabe que, em termos de força verdadeira, Bei Moi não é páreo para mim. Zhao Feng pensou. A razão pela qual ele não derrotou Bei Moi foi porque podia usá-lo como um mafiador. Enquanto Zhao Feng crescia, Bei Moi também fazia o mesmo. Os dois haviam recebido heranças do Palácio do Cristal Flutuante. Com um afiador tão bom, como o mestre Haiyun não o usaria? Antes de partir, o primeiro ancião avisou, você deve voltar em meio mês para o encontro dos 3 clãs. Agora que Zhao Feng alcançar o top 3 entre os discípulos do núcleo, nada o impedia de ir. Após deixar o primeiro ancião, Zhao Feng organizou alguns pertences e os guardou em sua bracelete interespacial. No segundo dia, Zhao Feng deixou o clã da Lua Quebrada. Ao fazê-lo, ele percebeu que tanto Nangonfan quanto Yang Qingshan haviam alcançado o reino ascensionado e estavam a caminho de se tornarem discípulos internos. Zhao Feng acenou com a cabeça. Após se tornarem discípulos internos, eles seriam importantes para o clã e não formigas que poderiam ser esmagadas casualmente. No mesmo dia, Zhao Feng partiu. Vários anciões e a mestre do clã se reuniram. O clã da Lua lhe enviou outro convite. Cada clã terá apenas 3 nomeados desta vez. O mestre do clã disse calmamente. Geralmente há 4 ou 5. Por que tão poucos desta vez? O mestre Haiyun ficou levemente surpreso. Ouvi dizer que os gênios do clã da Lua Prateada e do clã da Lua Lin são extremamente poderosos desta vez. Uma pessoa de cada clã recebeu uma herança em seus respectivos testes. O mestre do clã continuou. As expressões dos anciões ficaram solenes. Tanto o clã da Lua Lin quanto o clã da Lua Prateada tinham discípulos recebendo heranças.
Geralmente, a cada 100 anos ou mais, apenas um ou dois discípulos recebiam uma herança, e a herança não era muito poderosa. No entanto, desta vez, cada clã teve alguém que recebeu uma herança. A competição seria feroz. Cidade Pena do Sol. O sol começava a se pôr, e muitas pessoas acendiam suas lanternas e fechavam suas lojas. Nesse momento, um jovem de cabelo azul entrou na cidade, vestindo uma capa cinza escura. Se isso acontecesse durante o dia, a aparência do jovem causaria desconfiança. No entanto, a noite chegará, e a figura do jovem não parecia tão destacada. A cidade Pena do Sol não mudou muito em um ano. Zhao Feng murmurou. Quase ninguém podia reconhecê-lo agora. Comparado a um ano atrás, Zhao Feng estava mais alto e havia mudado drasticamente tanto na aparência quanto na aura. Quando se aproximou do território da família Zhao, era óbvio que estava mais movimentado. Desde quando há tantas pessoas aleatórias aqui? Zhao Feng teve uma expressão estranha. Sendo uma das 3 grandes famílias da cidade Pena do Sol, a entrada para seu território deveria ser tranquila. Dentre as pessoas reunidas ali, a maioria eram jovens. A cúpula dos gênios deste ano não parece tão grandiosa quanto a do ano passado. Tanto Xin Wen quanto Zhao Feng deixaram a cidade Pena do Sol. Aqueles dois são figuras lendárias. A cúpula deste ano foi iniciada por Zhao Linlong da família Zhao. Não há ninguém que possa rivalizar com ele agora. Isso é difícil de afirmar. Xin Fei da família Xin é uma estrela em ascensão que pode não ser pior que Zhao Linlong. Havia uma multidão reunida por causa da cúpula dos gênios deste ano. No entanto, nem todos podiam entrar e assistir. Apenas um pequeno número era permitido, e muitos eram barrados. No entanto, também havia aqueles com habilidades de ocultação que conseguiam entrar sorrateiramente. A família Zhao não era tão fortemente vigiada quanto um palácio, afinal. Cúpula dos gênios. Zhao Feng calculou o tempo e percebeu que era de fato a época. A cúpula dos gênios era organizada pelas 3 famílias. Na cúpula anterior, a família Zhao se destacou excepcionalmente com 3 gênios, Zhao Linlong, Zhao Feng e Zhao Yufei. Montanhas nos fundos da família Zhao. Em frente a um lago artificial, havia várias arquibancadas com espectadores assistindo. 2 jovens colidiram perto das margens do lago, e o vento soprava forte. Das arquibancadas, vinham ocasionais gritos de incentivo. Aqueles que podiam participar da cúpula estavam pelo menos no 4º posto do caminho marcial e os sons criados pelas batalhas não eram tão pequenos. Havia também vários anciões presentes das 3 famílias, cujo cultivo havia alcançado o 7º posto. Na arquibancada mais à frente, estavam vários gênios da família Zhao, incluindo Zhao An, Zhao Qin e Zhao Linlong. Irmão Linlong, ninguém será capaz de competir com você agora. Zhao Qin sorriu e disse. Qiu Menju da família Qiu e Xin Fei da família Xin estão muito mais fortes que no ano passado. Especialmente Xin Fei, embora não tenha alcançado o 6º posto, seu poder de batalha é excepcional. Zhao Linlong sentou-se no centro e estava muito mais maduro que antes. Por causa da experiência do ano passado, sua atitude estava muito mais calma. Sendo o anfitrião desta cúpula, ele não ousava ser excessivamente confiante. Após cada luta, ele comentava quais áreas poderiam ser melhoradas e estava certo todas as vezes, fazendo os outros admirá-lo. Com o passar do tempo, as batalhas ficavam cada vez mais intensas. Por fim, 2 dos 5 grandes gênios, Zhao Linlong e Qiu Menju, apareceram. Quando subiram ao palco, ninguém conseguiu resistir, exceto uma pessoa. Era o jovem de rosto marcado da família Xin, Xin Fei. As habilidades de espada deste último eram mortais, e ele até treinara uma habilidade de alto nível até o nível de pico. Diante dele, ninguém conseguia trocar mais de 3 golpes. Por que sinto que a cúpula deste ano é um pouco entediante? Zhao An e Zhao Qin trocaram olhares. Dos 5 grandes gênios, 3 partiram. A cúpula deste ano está destinada a não se comparar à do ano passado. Zhao Qin suspirou. Todos que haviam participado da cúpula do ano passado teriam uma sensação similar. Não apenas não havia muitos verdadeiros prodígios aqui, mas também não havia expectativas ou cavalos negros. Lembrando da cúpula do ano passado, onde havia surpresa e choque a cada esquina, apenas 3 pessoas eram decentes este ano, Zhao Linlong, Qiu Menju e Xin Fei. Dos 5 grandes gênios, esses 3 eram os menos destacados. Finalmente, a cúpula chegou ao clímax. Os posicionamentos entre Zhao Linlong, Qiu Menju e Xin Fei começaram a se definir. Apenas os 3 tinham o direito de entrar no grupo dos grandes gênios. Todos os outros estavam um nível abaixo. Qiu Menju e Xin Fei lutaram primeiro. A primeira era a beleza da cidade Pena do Sol e recentemente alcançar o 6º posto do caminho marcial. O cultivo de Xin Fei atingira o 5º posto de pico, e ele tinha um poder de batalha imenso. Cada golpe de espada tinha sua própria essência. Este Xin Fei parece ter sido influenciado por Xin Wen e pode ser alguém.
As sobrancelhas de Zhao Xi se ergueram, e ele mergulhou em pensamentos profundos, mas não conseguiu entender. Em seu nível, ele nem sequer tocava as percepções. Era necessário ter essas percepções para treinar artes marciais sagradas. Naquela época, tanto Xin Wen quanto Zhao Feng os tinham. Corte das nuvens perfurante. Xin Fei exclamou, e sua espada se tornou um brilho vermelho que parecia capaz de cortar as nuvens. A proteção da força interna de Qiu Menju foi rompida. Era óbvio que Xin Fei havia contido sua força. Ninguém imaginara que Xin Fei venceria tão rapidamente. Em seguida, veio a batalha final entre Xin Fei e Zhao Linlong. A luta entre os dois foi intensa, e as duas figuras se cruzaram e se entrelaçaram. No final, os dois pisavam no lago enquanto lutavam. Os espectadores não podiam deixar de estalar as línguas e gritar. Dentro da arquibancada da família Zhao, de repente veio um som estranho. Zhao Xi e os outros, que estavam todos concentrados na batalha, ouviram isso, e suas expressões mudaram subitamente. Quem era? Um jovem de cabelo azul e um olho apareceu na arquibancada da família Zhao, e ele tinha um pequeno gato cinza do tamanho de uma palma sentado em seu ombro. Essa pessoa aparecerá atrás dele sem som ou cheiro. Se não fosse pelo gato, eles nem teriam percebido. Zhao Xi e Zhao Qin, já faz um ano e vocês me esqueceram. O jovem soltou uma risada leve. Você é Zhao Feng. Zhao Xi e os outros exclamaram ao reconhecê-lo. Zhao Feng. É aquele Zhao Feng. A arquibancada da família Zhao entrou em alvoroço, e até chamou a atenção de outros espectadores. Logo, mais e mais pessoas reconheceram o jovem de cabelo azul e um olho. Quando Zhao Feng ficou com um olho só e quando seu cabelo ficou azul. Todos ficaram surpresos. Nesse exato momento, a batalha no lago chegou ao fim quando Zhao Linlong e Xin Fei trocaram um golpe cada. Um corte que ia até o osso apareceu no ombro de Zhao Linlong, e ele caiu no lago. Obrigado! Xin Fei aterrissou na margem e varreu a multidão com vitória. Zhao Linlong voltou para a arquibancada com olhos sombrios. Você! De repente, os olhos de Zhao Linlong pousaram em um jovem. Zhao Feng! Você finalmente apareceu! Os olhos de Xin Fei brilharam, e a intenção de batalha surgiu dele. Mais e mais olhos começaram a se concentrar no jovem de cabelo azul. Ele voltou. Os altos escalões da família Zhao não puderam evitar exclamar. Dentro da arquibancada, Zhao Linlong tinha emoções complexas, e sua voz estava rouca. Zhao Feng, você voltou na hora certa. Você pode garantir o primeiro lugar para nossa família Zhao. Zhao Feng, preciso de um oponente verdadeiro. Xin Fei desafiou Zhao Feng. Não precisa, eu só estava de passagem. Zhao Feng sorriu levemente e recusou. Em seu nível, seria humilhar os participantes da cúpula, mesmo que ele fosse mais jovem que a maioria ali. Recusou? Todos ficaram surpresos, mas apenas Zhao Linlong percebeu que a aura de Zhao Feng era imensurável e, com a força dele, seria desdenhoso lutar. Logo quando Xin Fei estava prestes a falar, várias figuras apareceram. A cúpula dos gênios da cidade Pena do Sol é decepcionante. Um total de 3 jovens aterrissaram no terreno, e o do meio vestia um robe preto e emanava uma aura no 6º posto de pico. Os 2 jovens ao seu lado também haviam alcançado o 6º posto. Quem? A multidão exclamou. Não é bom. São gênios da cidade do bordo. O jovem na frente é Yu Tianyua, e ele aparentemente derrotou toda a geração mais jovem nas cidades vizinhas e é considerado invencível entre os jovens. Zhao Linlong rugiu. Ele lutara com esse Yu Tianyua meio mês atrás e foi derrotado por ele em menos de 10 golpes. Yu Tianyua. Alguns dos gênios presentes já haviam ouvido esse nome. Cidade Pena do Sol, enviem seu gênio mais forte para lutar comigo. Yu Tianyua varreu a multidão com um olhar frio. Xin Fei riu friamente e avançou. Yu Tianyua riu com desdém e agitou as 2 mãos para a frente. Uma luz negra apareceu, emanando uma aura caótica. Zhao Feng percebeu que as habilidades de Yu Tianyua pareciam ter atributos do caminho maligno. Ele deduziu que Yu Tianyua devia ter treinado uma arte marcial semi-sagrada maligna incompleta. Os 2 trocaram vários golpes, e Xin Fei foi arremessado com única palma. Como isso é possível? Você não está no 6º posto. Xin Fei disse em choque. Isso mesmo. Pelo menos você tem bons olhos. Yu Tianyua riu, e uma força interna negra apareceu. 7º posto do caminho marcial. Os corações de todos se apertaram, e eles sentiram uma pressão pesar sobre eles. Até os anciões supervisionando a cúpula ficaram chocados. Pela demonstração de força atual de Yu Tianyua, parecia que nem eles seriam capazes de enfrentá-lo. Quem mais quer lutar? Que tal isso? Enviem seus 3 mais fortes de uma vez. Yu Tianyua ficou no centro do terreno e riu. Nesse momento, os gênios da cidade Pena do Sol tinham expressões feias.
Essas pessoas vieram aqui propositalmente para esmagar todos os gênios da cidade sob seus pés. Nos terrenos da cúpula, Yu Tianyua riu arrogantemente. Dentre as três famílias, muitos já haviam começado a xingar e praguejar. Os anciões assistindo tinham a intenção de agir, mas estavam em uma situação difícil. Afinal, eles eram da geração mais velha. Mesmo se derrotassem Yu Tianyua e os outros, seria uma perda de prestígio para as três famílias. Todos, ataquem! Alguns jovens que haviam atingido o limite explodiram e avançaram em direção a Yu Tianyua e seus companheiros. No entanto, antes mesmo de se aproximarem, foram arremessados pela força interna de Yu Tianyua. Quando alguém alcança o sétimo posto do caminho marcial, pode atacar através do ar. Os gênios da cidade Pena do Sol são inúteis. Querem lutar com mais gente? Venham! Eu, Yu Tianyua, enfrentarei todos vocês. Yu Tianyua ficou mais arrogante quanto mais lutava. A maioria dos jovens estava no quarto e quinto posto do caminho marcial e não conseguiam alcançá-lo. Em pouco tempo, 10 gênios da geração mais jovem haviam sido nocauteados. Zhao Linlong e os outros rangeram os dentes, prontos para atacar. Vocês não são páreo para ele, deixem-me lidar com isso. Zhao Feng suspirou. Nessa circunstância, até os anciões da família Zhao não podiam atacar. Além disso, com a força de Yu Tianyua, anciões normais no sétimo posto provavelmente não seriam capazes de enfrentá-lo. Vendo Zhao Feng tomar a iniciativa, os olhos de Zhao Linlong e os outros se iluminaram. Zhao Feng era o maior dos grandes gênios da última cúpula dos gênios e aparentemente se tornará um discípulo de Lord Guanjun. Ele era uma lenda dentro da cidade Pena do Sol. Quem é essa pessoa? É Zhao Feng. O maior grande gênio do ano passado. Ele deve ter a capacidade de lutar contra Yu Tianyua. Muitos reconheceram Zhao Feng. Irmão Zhao, esse cara é muito forte. Xin Fei limpou o sangue que escorria de sua boca e avisou. Yu Tianyua e os outros dois notaram Zhao Feng. Era um jovem de cabelo azul e um olho só, que emanava uma aura imensurável. O sorriso de Yu Tianyua desapareceu, e ele retirou sua confiança excessiva enquanto encarava Zhao Feng. Ele sentiu que cada ação do jovem à sua frente lhe trazia pressão. Ele só tivera essa sensação com seu misterioso mestre. Além disso, os olhos de Zhao Feng eram tão afiados que pareciam perfurar seu coração. Apenas seus olhos já podiam trazer pressão. Um olho só? Garoto! Sua aparência pode assustar crianças, por que não se torna um bandido de um olho só? Os dois ao lado de Yu Tianyua riram. Zhao Feng podia usar uma tapa-olho, mas sua aparência não era ruim nem selvagem. Com sua altura e cabelo azul, ele parecia mais misterioso. 3 retardados! Vou dar a vocês uma chance de cair fora da família Zhao antes que eu conte de 10 a 0. Os olhos de Zhao Feng continham frieza e intenção de matar. Seu cabelo azul subitamente ondulou ao vento. Os corações dos espectadores tremeram, pois não podiam evitar ser atraídos por Zhao Feng. É aquela aura. Zhao Xi na arquibancada percebeu algo. As ações casuais de Zhao Feng continham a intenção do vento, e isso havia aparecido um ano atrás com ambos Zhao Feng e Xin Wen. Profissional! Essa pessoa era definitivamente um profissional. Yu Tianyua e os outros dois ficaram atônitos. 10, 9, 8. Zhao Feng começou a contar. Os jovens das três famílias prenderam a respiração e revelaram expressões de empolgação. Nesse momento, a dominância de Zhao Feng suprimira o oponente. Ele é tão descolado. Como ele pode ter um cabelo tão bonito? Eu também quero pintar o meu. Os corações de muitas garotas aceleraram. O cabelo de Zhao Feng era puramente azul e tinha uma sensação refrescante. Até que Menju, a garota mais bonita da cidade Pena do Sol, estava invejosa e curiosa. Como um homem pode ter um cabelo tão bonito? Lembro que seu cabelo costumava ser preto. 8, 7, 6. Os olhos de Zhao Feng eram afiados como uma faca enquanto ele encarava os três. Moleque, não seja arrogante. Yu Tianyua xingou. Na verdade, ele ficara pasmo com a aura de Zhao Feng, mas não estava disposto a sair assim. Ele destruíra os gênios de todas as cidades vizinhas. Como poderia sair assim diante desse moleque? No entanto, assim que Yu Tianyua falou, a situação mudou. A voz de Zhao Feng parou subitamente. Em um flash, Zhao Feng apareceu ao lado dos três. Sem dizer mais uma palavra, Zhao Feng chutou. O quê? Ele nem terminou de contar ainda. Todos ficaram surpresos, e os três não conseguiram reagir a tempo. Zhao Feng chutou um dos jovens no sexto posto. O jovem gritou enquanto caía no lago. Zhao Feng então imediatamente chutou outra pessoa. Nem pense nisso. O jovem circulou sua força interna e tentou resistir. Todos os seus esforços não adiantaram, e ele também foi chutado para o lago. Em um piscar de olhos, 2 jovens no sexto posto caíram no lago.
Esse garoto é estranho. Yu Qianhua praguejou em seu coração. As ações de Zhao Feng continham uma sensação indescritível. Mesmo que ele pudesse ver o movimento, não conseguia desviar. Yu Qianhua só sentirá isso com seu mestre. Será que esse moleque também alcançar o caminho marcial sagrado? Chocado, ele circulou furiosamente sua força interna. No entanto, isso não conseguiu deter Zhao Feng nem um pouco. Um brilho azul apareceu no corpo deste último, suprimindo sua força interna. Não é bom. Isso é força verdadeira. Apenas aqueles no caminho marcial sagrado podiam ter força verdadeira. Pare! Yu Qianhua exclamou. Por quê? A perna de Zhao Feng parou bem antes de seu peito com um sorriso. Você não contou até 0 ainda, você não cumpre suas promessas. Yu Qianhua argumentou. Zhao Feng o enviou para o lago com um chute e riu friamente. Eu contar de 10 a 0 é baseado no fato de que vocês cooperariam. Se tiverem qualquer pensamento de resistência, farei com que se arrependam por toda a eternidade. Em apenas um instante, Yu Qianhua e os outros haviam sido chutados para o lago. Os gênios das 3 famílias ficaram de boca aberta. Alguém no 7º posto acabará de ser derrotado por um único chute? Os anciões assistindo estalaram as línguas. Alguém vá puxá-los para fora. Zhao Feng ordenou. Logo, vários jovens puxaram os 3 de volta para a terra. Yu Qianhua e os outros haviam recebido um chute cada de Zhao Feng, e seus membros não tinham força, não conseguiam nem andar. Estou dando a vocês uma última chance de se ajoelhar e pedir perdão. Zhao Feng examinou os 3. Impossível. Yu Qianhua riu friamente. Meu mestre está no caminho marcial sagrado. Se você ousar machucar um único fio de cabelo meu, a família Zhao não terá para onde correr no país das nuvens. Ele admitiu que não era oponente para Zhao Feng, mas era impossível para ele se ajoelhar e pedir perdão. Caminho marcial sagrado. As expressões da geração mais velha mudaram dramaticamente. Que palavras grandiosas. Parece que você ainda não sabe quem são os verdadeiros soberanos do país das nuvens. Zhao Feng riu levemente. Ouvindo isso, o coração de Yu Qianhua tremeu. Será que Zhao Feng podia tocar aquele nível? Já que vocês não estão sendo obedientes, não me culpem por arruinar seu cultivo. Zhao Feng estendeu sua palma em direção a Yu Qianhua. Os meridianos de Yu Qianhua se romperam um por um. Pare! Yu Qianhua gritou e tentou pedir perdão, mas era tarde demais. Zhao Feng usará apenas uma faísca de força verdadeira para destruir seus meridianos e Dantian. Em um piscar de olhos, Yu Qianhua se tornará inútil. Os espectadores sentiram um frio na espinha. A garota mais bonita da cidade Pena do Sol, Qiu Menjiu, subitamente lembrou como tentará provocar Zhao Feng. Pensando nisso agora, ela soltou um suspiro. Me desculpe. Estamos dispostos a pedir perdão. Os outros 2 começaram a bater suas cabeças no chão. Agora caiam fora. Já dei a vocês 2 chances, se ousarem resistir. Sim, sim, sim. Os 2 jovens no 6º posto arrastaram Yu Qianhua e saíram correndo da família Zhao. Só quando Yu Qianhua deixou o território da família Zhao é que ele disse através de dentes cerrados, Zhao Feng. Você espera. Meu mestre não o perdoará. Antes, os 3 não ousaram dizer nada. Yu Qianhua temia que, se o fizesse, isso seria uma desculpa para Zhao Feng matá-lo. Montanhas nos fundos da família Zhao. O último acidente havia sido resolvido por Zhao Feng. Os gênios por toda a cidade Pena do Sol olharam para essa lenda com admiração, medo e respeito. A cúpula chegou ao fim. Embora Zhao Feng não tivesse participado da cúpula, sua aparição ofuscou todos os outros. Na mesma noite, o chefe da família e os anciões prepararam um banquete para Zhao Feng. No banquete, Zhao Linlong e os outros tiveram a sorte de comparecer e olharam para como Zhao Feng era tratado pelo chefe da família e pelos anciões com emoções complexas. O chefe da família, Zhao Tiancan, estava nervoso. Pensando em como maltratar a Zhao Feng naquela época, seu coração não conseguia ficar quieto. Com a força atual de Zhao Feng, seria fácil se livrar dele. Felizmente, Ao Yuzong parecia ter bons termos com Zhao Feng. Foi ele quem percebera o potencial de Zhao Feng e o ajudara muitas vezes. Zhao Feng obviamente não esquecera a ajuda que receberá e deu a Zhao Yuzong algumas pílulas de purificação da medula, além de algumas habilidades semi-mortais. Embora isso não valesse muito para Zhao Feng, era um tesouro no mundo exterior. Zhao Yuzong estava feliz por ter um olho tão bom. Yu Qianhua parece ter um mestre no caminho marcial sagrado por trás dele. Ao arruinar seu cultivo, o chefe da família e os anciões ficaram preocupados. Caminho marcial sagrado? Veremos. Zhao Feng riu friamente. O chefe da família e os outros não estavam em um nível alto o suficiente para saber quem tinha maior autoridade dentro do país das nuvens. No final do banquete, Ao Feng lembrou-se de repente de algo. Você quer dizer Zhao Yufei?
O chefe da família e os anciões trocaram olhares enquanto sorrisos apareciam em seus rostos. Fim dos capítulos do 200 ao 202. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!